Olá pessoal, voltamos novamente trazendo um novo livro diferenciado para vocês. Hoje o livro é Sua Santidade, As Cartas Secretas de Bento XVI, de Gianluigi Nuzzi. O autor é um jornalista e apresentador de TV, que desde 1994 busca os principais processos judiciais com implicações políticas e financeiras. Ele se interessa muito por esses temas e também pelo envolvimento da Igreja do Vaticano junto à política italiana. Então ele vai nos trazer, em 2012 ele vai lançar esse livro aqui, que é um livro muito interessante, não sei se vocês já conhecem, mas ele é indicado como um dos responsáveis pela renúncia do Papa Bento XVI em 2013. Por quê? Porque nesse livro nós vamos ter diversos documentos, diversas cartas que vão mostrar vários escândalos, várias polêmicas que aconteciam até então dentro da igreja. E como surgiu esse livro? Ele surgiu em 2011, quando uma pessoa que não foi identificada, mas que vai ser nomeada como fonte Maria pelo autor, essa pessoa não aguentava mais ver os casos de escândalo, de jogo de poder, de intriga, de busca financeira, de carreirismo, de inveja, de ciúme, que ocorriam dentro dos portões da Santa Sé. Essa pessoa trabalhava lá e, cansada disso, chegou em 2011, ela viu que já tinha atingido um ápice e ela não poderia mais ficar calada, ela não estava mais contente, não estava tranquila com sua consciência a respeito de todos esses fatos, de ter conhecimento de todos esses fatos. Ela já vinha juntando há alguns anos os documentos que mostravam o que acontecia lá dentro. Então, em 2011, ele resolveu se encontrar com o autor do livro, Gianluigi Nuzzi, para lhe entregar todos esses documentos. Ele escolheu Gianluigi porque ele já tinha lançado um livro falando do Vaticano e de alguns problemas econômicos que ocorriam lá dentro. Então, após esse encontro, o autor reúne todos os documentos, compila as informações e lança o livro em 2012. O livro vai nos contar, em alguns capítulos, algumas das polêmicas que ocorreram e que vieram à tona. Só que agora a gente vai ter uma visão diferenciada, a visão de pessoas internas da Igreja do Vaticano a respeito dos casos. E todos os trâmites que eles realizavam para levar esses casos, para conduzir esses casos. Eu separei aqui, se vocês analisarem em nosso site o resumo, tem alguns casos. Eu vou também descrever aqui para vocês alguns importantes. O primeiro é a respeito de um jornalista que se chama Dino Boffo. Ele era diretor de um grande jornal italiano. Esse jornal tinha ligações com a igreja. E após algumas denúncias de um jornal concorrente, ele teve que pedir a demissão do seu cargo. Por quê? Porque ele estava sendo acusado de já ter praticado abuso sexual, de ser homossexual. Esses eram os principais fatos que estavam incriminando esse diretor, Dino Boffo. Ele não aguentou a pressão e pediu demissão. Só que pouco tempo depois, ele, não contente, resolveu contactar a igreja, o Santo Padre, o Papa, para dizer quem eram os responsáveis por fazer com que ele pedisse a demissão. E eram pessoas de dentro da igreja. Então ele apresentou, mostrou para o Papa, quis falar o que era, mostrando que ele era inocente, que aquilo era tudo uma mentira. Moral da história: no final, essas pessoas que foram indicadas por esse jornalista, não aconteceu nada com elas continuaram lá dentro da igreja, e ele também foi ajudado e conseguiu um novo emprego também no jornal. Foi ajudado pela própria igreja. Ou seja, todo esse caso, as mentiras, a história de abuso sexual, da homossexualidade dele, em tudo foram colocados panos quentes e nada foi levado adiante. Mas a Santa Sé tinha conhecimento de tudo. Também vamos ter um capítulo que vai falar a respeito de um Monsenhor Carlo Vigano, que foi escolhido pelo próprio Papa
para cuidar das finanças da igreja. Esse monsenhor Vigano cuidou dessas finanças, conseguiu reduzir drasticamente as despesas e aumentou muito a receita do Vaticano, aumentou em mais de 7 milhões de euros. Por quê? Por conta das despesas que ele reduziu, contratos com valores exorbitantes que ele havia percebido e tudo mais. Pois bem, mesmo ele trazendo toda essa receita, trazendo de volta todo esse dinheiro para a igreja, ele teve que sair do seu cargo. Ele deixou a sua função para cuidar de um outro caso. Para ele foi muito triste, porque ele estava indo bem, ele gostava daquilo, ele estava resolvendo os problemas financeiros da igreja, e no momento que ele estava muito bem, ele teve que sair de lá. Por que isso aconteceu? Aconteceu porque ele estava prejudicando favores internos entre grandes sacerdotes do Vaticano e fornecedores. Entenderam? Haviam vantagens financeiras que ele não estava mais deixando que ocorressem. Então ele também foi afastado. Além disso, vamos ter outro capítulo que fala também da relação entre o Vaticano e a Itália. São países diferentes, mas o Vaticano tem muitas vantagens, muitos benefícios junto da Itália. Ou seja, seus agentes podem ir para a Itália, realizar casos lá, resolver problemas sem nenhuma obstrução da polícia italiana. Ou seja, são casos muito estranhos. Além disso, existem os favorecimentos em relação aos impostos que a igreja teria que pagar, e a Itália também faz vista grossa, vai tentando resolver diplomaticamente para que o Vaticano não pague. Também teremos um capítulo falando das buscas internas de poder entre os sacerdotes, as intrigas, o ciúme, a inveja que ocorre dentro dos palácios sagrados. O próprio Ratzinger já tinha dito em 1977, e eu vou aqui reler as palavras dele. A igreja está se tornando para muitos o principal obstáculo para a fé. Não conseguem enxergar mais nada que não seja a ambição humana do poder. O pequeno teatro de homens que, com sua pretensão de administrar o cristianismo oficial, parece dificultar ainda mais o verdadeiro espírito do cristianismo. Outros casos que teremos, um a respeito dos Legionários de Cristo e seu fundador, Maciel. Ele é um dos sacerdotes envolvidos nos casos de pedofilia nos Estados Unidos. Os documentos que estão no livro vão nos mostrar que desde 2003 a igreja já tinha conhecimento desses fatos, mas não tomou nenhuma ação até o final de 2006. Por que tanta demora em resolver esses casos? Isso também estará dentro do livro. Temos o caso da remissão da excomunhão de alguns bispos, que o próprio Papa Bento XVI iria realizar. Mas naquele período em que tudo estava sendo preparado para ocorrer essa remissão, um desses bispos que iria retornar à igreja realizou uma entrevista em uma TV estatal sueca e confirmou as palavras que ele havia dito anteriormente. Ou seja, ele confirmou que ele não acreditava que o Holocausto havia ocorrido. Ele não acreditou que as câmaras de gás existiram na Alemanha. Ou seja, isso daí em qualquer país, isso daí está dizendo no livro, que em qualquer país quem falasse isso ia ter que ser tratado em um hospital psiquiátrico. A pessoa não deve estar bem da cabeça. Mas lá não. Isso daí, ele tinha dito isso, iriam fazer a remissão da excomunhão, ou seja, iriam anular a excomunhão dele, sendo que ele ainda estava reiterando, falando novamente isso. Isso daí também esse fato deu muito pano para manga. A chanceler alemã Angela Merkel também falou a respeito, achou um absurdo, quis meter o dedo dentro da administração da igreja. Foi um grande escândalo. E os documentos mostram que a igreja não estava preparada, não sabia como lidar com o assunto e não sabia o real pensamento daqueles bispos, que ainda apoiavam, não acreditavam nisso. Existe também o caso da editora alemã
Weltbild, uma das maiores editoras alemãs, que é administrada, é de propriedade de 2 dioceses alemãs, ou seja, faz parte também da igreja. E essa editora possui milhares de publicações eróticas e esotéricas. Ou seja, o que estava sendo dito no livro, que a pornografia estava financiando a igreja. Olha a que ponto chega. A pornografia, o erotismo, o esoterismo estavam financiando, ou seja, estavam trazendo dinheiro para a igreja realizar as suas obras. Também foi um grande escândalo. E já na parte final do livro vamos ter um capítulo falando muito da do problema da falta de recursos que o Vaticano vinha sofrendo. E que isso só iria se agravar com o tempo, pois o Ocidente está com uma baixa taxa de natalidade. Ou seja, não está mais conseguindo ter muitas pessoas, muitas mãos de obra e, consequentemente, as doações estão diminuindo. Ou seja, o Ocidente, que era rico, está ficando pobre. E o Oriente, que era pobre, está ficando rico. Só que o Oriente é a região que precisa ser evangelizada ainda. Os gastos da igreja vão para o Oriente, que deve se cristianizar. Então, um grande conselheiro na época do Santo Padre lhe orientou a respeito disso. Então é isso aí, pessoal. Aqui nós temos vários casos polêmicos, os escândalos que ocorreram naquela época e foram responsáveis pela saída do Papa Bento XVI da igreja. Também ficou conhecido como Vatilix, ou seja, o vazamento dos documentos do Vaticano. Tudo aqui possui referências, as cartas estão no final do livro, então vocês podem confirmar mesmo o documento original na parte final. Tá bom? Eu acredito que é um livro interessante para a gente saber qual é a história da renúncia de Bento XVI e também os fatos que acontecem dentro da igreja. Embora ela seja cause muitos benefícios, traga muitos benefícios e já trouxe grandes benefícios para nós, ela praticamente ajudou a construção de nossa civilização ocidental, hoje em dia possuem muitas coisas erradas lá dentro. A busca pelo poder, a busca pela riqueza, são os principais pontos que fazem com que esses sacerdotes que trabalham lá estejam menos interessados com as palavras de Cristo e mais interessados nos seus futuros materiais. É uma situação complicada, estamos em um momento complicado no mundo e a igreja tem que pensar bem como lidar com esses fatos. Tudo bem? Pessoal, deixem os comentários, não deixem de curtir, compartilhar e nos vemos nos próximos vídeos. Um grande abraço e até mais.